Bom dia, queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus. Sou o diácono Joelson Machado e este é mais um Momento com Deus. A mensagem de hoje tem o seguinte tema: tudo pelo Evangelho. O texto bíblico encontra-se em 1 Coríntios capítulo 9, versículos 22 e 23, que diz assim a palavra de Deus: para com os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para que, de alguma forma, salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Amém? Queridos irmãos, queridos ouvintes, Evangelho significa boa notícia. O Evangelho é a boa notícia da salvação em Jesus, pois Ele morreu e ressuscitou para nos salvar de todos os nossos pecados. A partir daí, queridos irmãos, queridos ouvintes, todo aquele que crê em Jesus não será condenado, mas terá a vida eterna. Todos nós precisamos ouvir o Evangelho, porque Jesus é o único caminho para a salvação. Jesus nos encarregou de contar as boas novas às pessoas à nossa volta. O Evangelho é uma notícia tão boa que não podemos guardar só para nós. Portanto, queridos, quando saímos para evangelizar, devemos ter em mente que não há uma abordagem única para o evangelismo. Não há uma abordagem única para o evangelismo. Nós, como Igreja de Cristo, que estamos cumprindo o ID de Jesus, temos de aprender a nos adaptar a cada situação. Quando você estiver compartilhando sua fé, as pessoas tentarão atrapalhar a sua linha de raciocínio. Elas irão dizer algo tipo assim: olha, eu tenho uma pergunta para você. E sobre todas essas religiões diferentes, a que religião você pertence? Ou então, e sobre a política? Em quem você vota? Qual é a sua opinião sobre este assunto? Tudo para desviar a sua atenção. Estas são questões secundárias, queridos. Quando falamos com alguém a respeito de Cristo, tentamos lidar com essas coisas, mas logo voltamos para a questão principal. Isso é o que Jesus fez com a mulher em Samaria, quando ela tentou mudar de assunto. Ele concentrou-se no que realmente importava. E é isso que precisamos fazer, queridos. Quando você vai pescar, usa diferentes tipos de iscas para diferentes tipos de peixes. E quando se trata de evangelismo, você pode enfatizar uma coisa mais do que outra com algumas pessoas.
Inicialmente, ao se aproximar de uma pessoa e estabelecer contato com ela, você pode variar a sua abordagem, mas no final você vai chegar à mensagem principal. Pedro, por exemplo, adotava uma forma muito diferente de apresentar o Evangelho para os judeus do que a forma que Paulo adotava com os não-judeus. Havia dois encontros e duas abordagens completamente diferentes, mas Pedro e Paulo passavam a mesma mensagem essencial. Embora estivessem abordagens diferentes, queridos, mas a parte principal era a mesma. Eles passavam a mesma mensagem essencial. Isso, queridos, é tornar-se tudo para com todos. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 22 o seguinte: para com os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. O importante, queridos, é não constranger as pessoas, mas sim envolvê-las. É por isso que temos que nos adaptar para melhor fazer a obra de Deus. Que nós, como Igreja de Cristo, estejamos aptos a cumprir o ide de Jesus. Para que nós, como cristãos, estejamos aptos a evangelizar. E que Deus assim nos abençoe. Amém?